A paz do Senhor, aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos o estudo número 9 do batismo, para aquelas pessoas que são candidatas ao batismo e para aquelas pessoas que acabaram de se batizar. E o tema de hoje é diferença entre batismos espirituais com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. E para a gente poder estar estudando sobre esse tema, eu gostaria de estar lendo para os irmãos a carta de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que está escrito assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Então vemos aqui a descida do Espírito Santo e as pessoas falando em línguas estranhas. E vamos ver agora aqui na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo ensinando os cristãos como deveriam praticar esse dom de falar em línguas estranhas. O apóstolo Paulo explicando sobre isso. Ele fala assim lá em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Glória a Deus, aleluias, porque a Bíblia nunca fica sem resposta, né, irmãos? E hoje vamos estudar um tema que é muito polêmico entre os cristãos: o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. A pessoa cristã é salva pela graça de Deus, independente de falar em línguas estranhas ou não, independente de ser batizada no Espírito Santo ou não. Batismo com o Espírito Santo recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus. E batismo no Espírito Santo recebemos quando começamos a falar em línguas estranhas. E batismo com fogo recebemos quando nos convertemos verdadeiramente e nascemos de novo. Não podemos confundir batismo com o Espírito Santo com batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Então vamos entender melhor isso. Primeiro vamos entender o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe Jesus na hora em que se arrepende dos seus pecados e toma a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Primeiro, a pessoa ouve e lê o Evangelho, e pelo poder da palavra de Deus, se a pessoa não permitir que o diabo roube a palavra do seu coração, então a pessoa, ao ouvir o Evangelho, toma a decisão de servir a Cristo, e o próprio Espírito Santo vai começar um processo de regeneração na vida desta pessoa, para ela largar a vida de pecado e viver uma vida de obediência para Deus. Quando a pessoa crê em Cristo e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo coloca sobre esta pessoa o selo do Espírito Santo, a marca de Jesus sobre ela. O Espírito Santo, a partir deste momento, direciona no coração da pessoa os caminhos em que deve andar, e a pessoa começa a sentir tristeza em todos os momentos que erra e comete pecado. Mas
como a pessoa tem o poder de decisão, o Espírito Santo respeita o livre-arbítrio dessa pessoa, se ela quiser verdadeiramente esta mudança em sua vida, se ela quer permanecer até a morte com Cristo, ou se essa pessoa prefere não obedecer à voz do Espírito Santo, se desviar, sair da presença de Deus e por sua própria vontade perder a salvação, assim como Judas decidiu se desviar e se afastar do Senhor. O segundo batismo que vamos aprender é o batismo com fogo. Está escrito assim em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu os batizo com água para arrependimento. Aqui é João Batista. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, que é Jesus Cristo. Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele, Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo está ligado a Jesus. Jesus é quem batiza a pessoa com fogo. O Senhor Jesus ganhou de Deus Pai toda a autoridade sobre o céu e a terra. E Jesus veio com poder para destruir Satanás e seus demônios, para destruir o pecado e para purificar toda aquela pessoa que crê nele. O profeta João Batista testemunhou que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Logo, o batismo com fogo também está ligado à ação do Espírito Santo. Esse fogo espiritual limpa do pecado a pessoa que se batizou nas águas, e depois do batismo nas águas, ensina esta pessoa a viver de acordo com a vontade de Deus. É preciso o batismo com fogo no coração, na mente e na alma da pessoa, pois muitas pessoas se batizam nas águas e com o tempo, porque não tiveram um verdadeiro arrependimento, decidem não se converter. Pelo contrário, por não se arrependerem, mas terem se batizado só por emoção, só por remorso, depois de ver que o caminho a seguir a Jesus é estreito e de renúncia ao pecado, e não é o caminho largo de viver de qualquer jeito, então a pessoa, sentindo a presença do Espírito Santo, convencendo ela todo dia do pecado e que precisa mudar de vida, essa pessoa vai decidir então se quer ser obediente a Deus e andar no fogo do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, ou se a pessoa decide ser desobediente a Deus e não fazer a vontade de Deus e queimar no fogo do inferno. O terceiro batismo que vamos aprender é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é quando a pessoa começa a falar em línguas estranhas que nem mesmo a própria pessoa entende. Às vezes a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo antes de se batizar, na hora do batismo, ou pode ser depois de batizada. Quem é batizada no Espírito Santo, quem fala em línguas estranhas, precisa entender que não fala aos homens, mas fala particularmente a Deus, sendo seu intercessor o próprio Espírito Santo, que ora por suas necessidades de acordo com a vontade de Deus. Quem fala em língua desconhecida, quem fala em línguas estranhas, ninguém o entende. Quem fala em língua estranha, em língua desconhecida, em espírito fala em mistério e se edifica a si mesmo. Porém, assim como o apóstolo Paulo ensinou, profetizar, ou seja, pregar a palavra de Deus de um modo que todos entendam, é mais importante que falar em línguas estranhas, pois quem profetiza, quem prega a palavra de Deus, fala aos homens para a sua edificação, exortação e consolação. Falar só em línguas estranhas não edifica, não exorta e não consola ninguém, só edifica a própria pessoa falando em mistério com Deus. Quando a pessoa convertida e nascida de novo fala em línguas estranhas, o Espírito Santo intercede por ela diante de Deus com gemidos inexprimíveis, orando por ela, de acordo com a vontade de Deus, pois Deus
só nos concede aquilo que precisamos e não aquilo que pedimos. É importantíssimo saber que o batismo no Espírito Santo, ou seja, o falar em línguas estranhas, não tem nada a ver com a salvação do ser humano, pois tanto quem fala em línguas estranhas ou quem não fala vai ser salvo do mesmo jeito, pois a salvação está na graça de Deus e não em falar em línguas estranhas. A salvação está na fé em Jesus Cristo, na conversão e vida de obediência com Deus. Quem recebe o batismo no Espírito Santo e fala em línguas estranhas, recebe um revestimento de poder para fazer a obra de Deus com ousadia, com vontade, com autoridade, com responsabilidade e nunca ficar fraco espiritualmente. Precisamos também tomar cuidado com uma coisa que acontece com as línguas estranhas. O diabo também usa pessoas não convertidas para falar em línguas estranhas e enganar, se possível for, até os escolhidos de Deus, pois a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e para enganar se transforma até em anjo de luz. Mas quem tem discernimento de espírito e comunhão com Deus, sabe que pessoas que vivem em pecado também falam em línguas estranhas, tentando enganar e confundir o povo de Deus. Para sabermos se as línguas estranhas que uma pessoa fala é de Deus ou não, devemos pedir em oração discernimento a Deus e devemos olhar e observar os frutos da vida desta pessoa que está falando em línguas estranhas e observar se esta pessoa é imitadora dos ensinos de Jesus Cristo ou se é imitadora dos ensinos do diabo, vivendo em pecado e fazendo tudo errado. Mas, para finalizar esse estudo, você, meu irmão e minha irmã, precisa saber que mais importante do que ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas é o cristão ter em sua vida as qualidades do fruto do Espírito Santo, que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem não tem o fruto do Espírito Santo, que é amor por Deus e pelo seu próximo, não tem alegria, mas é triste, mal-humorado e amargurado, não tem paz no meio das guerras, mas vive nervoso e depressivo, não é longâmino, não sabe esperar em Deus, mas é ansioso e quer as coisas para ontem, não é generoso, não é bondoso, não é fiel a Deus, às pessoas, ao seu marido ou esposa, não tem mansidão, mas é nervoso, violento, descontrolado e impaciente, e não tem domínio próprio sobre as suas palavras e as suas ações. Enfim, quem não tem o fruto do Espírito Santo, que é um fruto com 9 gomos, esta pessoa nem convertida ainda não é. E se falar em línguas estranhas, mas em sua vida não tem o fruto do Espírito Santo, esta pessoa precisa rever sua comunhão com Deus e precisa orar a Deus para se converter e nascer de novo. Espero, meu irmão e minha irmã, que você tenha entendido o que é batismo com o Espírito Santo, o que é batismo no Espírito Santo e o que é batismo com fogo. E que você possa ver se você tem na sua vida, principalmente, o fruto do Espírito Santo. Porque não adianta falar em línguas estranhas e não ter o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é a verdadeira característica daquela pessoa que é salva em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que nós possamos estar novamente juntos no estudo número 10 do batismo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.